Bom, boa tarde, então, pessoal. Estamos na semana 8 de fenômenos eletromagnéticos, aula de regência. Essa semana vamos falar sobre a lei de Biot-Savart e a lei de Ampère. Ambas essas leis estão relacionadas com as fontes que geram o campo magnético, tá? E como calcular campo magnético usando essas duas leis. Eu vou fazer aqui a apresentação do roteiro que vamos seguir hoje. Então, farei uma apresentação rápida do que é a lei de Biot-Savart, lei de Ampère. Assim que eu falar de cada uma dessas leis, vou fazer alguns exemplos típicos. Aqui no caso da lei Biot-Savart, eu vou pegar um fio de comprimento finito, L, e calcular o campo magnético em um determinado ponto P, que passa num eixo que passa pelo meio desse fio, que é um eixo de simetria do fio. E aí, um resultado importante que eu tiro daí, quando L vai para o infinito, então eu tenho o resultado do campo magnético para um fio infinito. Depois eu tenho uma espira circular de correntes, calculo o campo magnético também num certo ponto P, num eixo que passa pelo centro da espira, tá? Também aí, por causa disso, tem uma simetria. Essa questão 3, que é a força magnética entre dois fios, eu vou deixar para o final. Se conseguir fazer hoje, eu faço, se não, eu deixo para quinta-feira. É direto, na verdade. Seria uma aplicação da questão 1, que é campo magnético de um fio infinito, e recordar um pouquinho força magnética sobre um fio. Então, uma parte é revisão e outra parte é a novidade, que é campo magnético de um fio infinito. E, por fim, farei um exemplo sobre a lei de Ampère. Rapidamente eu vou dizer o que é essa lei, e darei esse exemplo, mas na aula que vem farei algumas aplicações, digamos assim, típicas, clássicas da lei de Ampère, que é calcular o campo magnético num solenoide e numa bobina toroidal. Então, são típicas aplicações da lei de Ampère para achar campo magnético. Então, esse é o roteiro que eu vou seguir. Então, vou falar aqui primeiro da lei de Biot-Savart, vou falar rapidamente, que alguns detalhes estão nas minhas próprias notas de aula, e também, eventualmente, vocês deveriam acessar livros também sobre o tema, para entrar mais em detalhes. Tá? Então, vamos lá. Lei de Biot-Savart, assim, o que diz essa lei? Diz que... deixa eu só ajeitar um pouquinho a câmera. Tá bom? Que diz a lei de Biot-Savart. São dois caras, Biot e Savart. Imagine que nós tenhamos um fio conduzindo corrente elétrica. É que não necessariamente precisa ser um fio, mas um fio é uma situação mais simples que a gente consegue lidar nesse curso aqui. Então, eu imagino aqui um fio, e esse fio conduz uma corrente elétrica, e é importante... aqui não. E, nesse sentido, para cima, tá? Então, o que a lei diz é que, basicamente, o que a lei diz é que corrente elétrica produz campo magnético, tá? Essa é a essência da lei de Biot-Savart. Agora, claro, como se produz, né, os detalhes,
aí a gente tem que prestar atenção. Mas a essência é, se eu tenho corrente elétrica, eu tenho um campo magnético, tá? Ou seja, o que é corrente elétrica? Carga e movimento. Então, se eu vou para as coisas mais fundamentais ainda, se eu tiver uma carga em movimento, então nesse referencial que a carga está em movimento, eu tenho campo magnético associado a essa carga em movimento, tá? E corrente nada mais é do que um trenzinho de cargas em movimento. Então, é essa situação. O que a lei diz é o seguinte, pega um pedaço pequeno aqui do fio, eu vou exagerar um pouquinho o tamanho, tá? E, se for bem pequenininho, eu tenho aqui um vetor dl. Tá? O vetor dl, o módulo dl é um comprimento infinitesimal do fio. Bom, o que a lei de Biot-Savart diz é que esse comprimento, essa quantidade de corrente que está ocupando espaço dl, esse tamanho aqui, vai produzir um campo magnético, por exemplo, aqui na região, se está uma distância daqui do dl, eu vou chamar aqui um vetor posição de um ponto P, que eu chamo de vetor R. Tá? E aí ele vai produzir um campo, essa quantidade infinitesimal de carga em movimento vai produzir um campo, e esse campo magnético vai ser dB, que vai ser uma constante no sistema internacional, que a gente, de tanto utilizar, vai decorar, que é μ0 4π. μ0 é uma constante relacionada com a parte magnetismo, ela tem um paralelo com o ε0 do campo elétrico, que é a constante, esse aqui é chamado constante de permissividade magnética, tá? μ0, e, claro, vai depender da intensidade da corrente I, só que dB é um vetor, né? Então, esse cara aqui, dl orientado desse jeito, vai produzir um campo dB, que vai ser dl, produto vetorial com versor R. Eu tenho aqui vetor R, né? Do vetor R, eu tenho versor R, que nada mais é do que o vetor R dividido pelo seu módulo. Ou seja, tem módulo 1. Isso dividido por distância ao quadrado. Então, apesar de ter aqui um produto vetorial, essa lei é também 1 sobre R ao quadrado, da mesma forma que é a lei de Coulomb, ou a lei da gravitação universal de Newton, é 1 sobre R a distância ao quadrado, tá? Bom, se o dl está aqui, nesse caso específico, né, vamos supor que o dl, o fio esteja no plano da lousa, o R no plano da lousa também, então o campo magnético tem que ser perpendicular ao plano da lousa, porque o produto vindo do produto vetorial tem que ser perpendicular esses dois vetores. Então, tem que ser perpendicular dl, tem que ser perpendicular ao R. Como os dois estão no plano da lousa, então o B tem que ser ou entrando ou saindo. Mas a regra da mão direita diz que dl vetor R, dl vetor R, vai ser para fora. Então, o campo magnético, nesse caso aqui, nesse exemplo, da desenho que eu fiz, o campo magnético vai ser B, dB, apontando para fora. Tá? E aí, é claro, nesse caso, se eu percorro esse fio, porque eu estou no plano da lousa, o campo magnético vai ser sempre perpendicular à lousa. Mas, vamos supor que o fio não esteja no plano da lousa, então, à medida que eu ando nesse fio aqui, eu tenho DLs diferentes, o campo magnético pode ir variando no espaço, no sentido, tá? Direção, sentido, principalmente direção, tá? E também pode variar no módulo. Então, o que acontece? Se eu quiser pegar um fio inteiro, um pedaço grande aqui, vamos supor, daqui até aqui, eu tenho que pegar cada uma dessas contribuições dl, dl daqui vai contribuir com dB, aqui vai contribuir com outro dB, etc., e somar cada contribuição. Somar, infinitesimal é integrar. Mas, por quê?
por causa desse produto vetorial aqui, ou por causa do vetor, né, soma vetorial, o que geralmente a gente faz? A gente decompõe o dB, por exemplo, em coordenadas cartesianas, dbxi mais etc. Deixa eu colocar aqui, deixa eu ser preguiçoso. dbyj mais dbz na direção k, se for, por exemplo, coordenadas cartesianas. Só depois de decompor é que eu vou somar, significa eu vou integrar. Tá? E na hora de integrar, tem termos que a gente olha a distribuição, o formato do fio, por exemplo. Então, a gente faz uma análise e percebe o seguinte: por causa de uma simetria, a contribuição numa determinada direção é zero. Da mesma forma que a gente tinha lá para campo elétrico. Então, a gente sabe, por causa da simetria, que o campo magnético tem que estar numa determinada direção, como acontecia lá no campo elétrico. Tá? Então, é a mesma estratégia. A diferença aqui é que o campo magnético tem uma dependência vetorial aqui um tanto peculiar. É a natureza. A natureza é assim, tá? Se comporta desse jeito. Não dá para fazer absolutamente nada. Nós simplesmente conseguimos entender o que a natureza, digamos assim, definiu para o campo magnético, o comportamento do campo magnético. É assim, tá? Bom, então, é isso aqui. Só uma palavra. Esse μ0 sobre 4π, no sistema internacional, tem um valor redondinho, bonitinho, que é 1 vezes 10 a menos 7. No sistema internacional, campo magnético é Tesla, então esse cara, a unidade desse cara é Tesla, metro, dividido por ampere. Tá? E algo também que é extremamente intrigante, né? Mas depois, mais para frente, no finalzinho, no última aula, a gente vai ver isso, é o seguinte: nós temos o ε0 que vem de Coulomb, e agora vem 1 sobre ε0, né? Agora vem μ0 em cima, tá? O grande... Vocês têm o valor de ε0 de μ0. μ0 é 4π vezes esse cara aí. Se vocês pegarem μ0, multiplicarem por ε0, um denominador, extraírem a raiz quadrada desse cara, isso aqui vai ser velocidade da luz. Tá? É impressionante. É assim que a natureza funciona. É assim que a natureza opera. Tá? Bom, isso a gente vai ver daqui a algumas semanas, quando eu falar rapidamente sobre as equações de Maxwell e a onda eletromagnética. Tá? Então, por hora, esse valor μ0 sobre 4π, né? Vocês não precisam decorar esse valor, mas saber que μ0 sobre 4π é um valor redondo aí, tá? Que vocês podem utilizar aqui diretamente no sistema internacional. Tá? Bom, com uma aplicação disso aqui, da lei de Biot-Savart, eu vou calcular, então, agora, o campo magnético de um pedaço de fio conduzindo uma corrente elétrica. Tá? Então, vamos lá. Deixa eu desenhar aqui no canto o fio. Então, primeiro eu vou fazer aqui um eixo. Eu vou apagar aqui, para precisar de espaço, não ficar limitado aqui. Então, eu tenho aqui um eixo vertical, que vai ser um eixo horizontal. Chamei esse horizontal de Y e esse aqui de Z. Tá? E eu tenho aqui um fio de comprimento L. Então, aqui é mais L sobre 2, a coordenada. Essa coordenada aqui embaixo é menos L sobre 2. E esse fio conduz uma corrente I para cima. Tá? Bom, tem o restante do fio, etc. Mas estou analisando aqui. Vamos supor que
enfim, quando eu tenho uma corrente elétrica, né, você tem uma fonte ali, a corrente circula, fecha. Então, geralmente, não é só um pedacinho de fio, tenho mais, né, para fazer a junção. Mas vamos supor aqui, né, que eu esteja só interessado nessa parte aqui, e qual é o campo magnético gerado por esse pedaço de fio. Aonde? Nesse ponto aqui, que eu vou chamar de ponto P. Tá? Esse ponto P. E está uma distância D. Tá? O que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui um pedaço infinitesimal do fio aqui. E tem aqui, então, vetor dl. E aí, desse dl, esse pedacinho vai produzir um campo magnético no ponto P. E aqui eu tenho o vetor R. Então, eu tenho dl, vetor R, tá? dl está subindo, o R está para cá. Se fizer o produto vetorial, a ponta é perpendicular ao plano da lousa, porque o R e o dl estão no plano da lousa, então o campo magnético tem que ser entrando ou saindo, mas a regra da mão direita diz que o campo magnético está entrando. Vou desenhar aqui em perspectiva, se tiver aqui o eixo X desse jeito aqui, então o campo magnético vai ser no sentido X negativo. Então, que vai ser para dentro. Isso vai ser meu dB, tá? Eu vou introduzir um ângulo auxiliar aqui, que eu vou chamar de alfa, tá? Bom, então agora, o que eu tenho mais? Eixo Z. Então, a coordenada desse pedaço do fio é Z, tá? E eu sei que dB é constante, corrente I, dl nesse caso aqui é dz na direção K. Então, vai ser dz na direção K com o produto vetorial, faltou espaço aqui, que eu vou escrever. Deixa eu organizar melhor aqui, que eu tenho espaço. Então, dB é constante, 4π, e 0, dz na direção K, produto vetorial com versor R, tá? Aí eu vou ver aqui, tem vários jeitos de analisar, tá? Eu posso pensar aqui esse vetor como sendo tem a componente aqui, né? Projeto no eixo Z, eu tenho cosseno de alfa, e projetado no eixo Y, eu tenho seno de alfa, tá? Isso multiplicado por módulo de R. Como é o versor, o módulo de R vai embora, que é o versor, então aqui eu tenho seno de alfa na direção J menos cosseno de alfa na direção K. Tudo isso é o versor, R. Tudo isso é dividido pelo módulo de R ao quadrado, que é a distância, tá? Bom, eu faço a distributiva aqui do produto vetorial. K vetor J, K vetor J. Para dentro. Para dentro, x é negativo. Então, é menos i, conforme a gente já tinha chegado à conclusão que o campo magnético vai apontar para dentro. E quando eu faço aqui K vetor K, isso aqui é 0. Tá? E tem um seno de alfa. Quem que é seno de alfa? Quando eu olho esse ângulo aqui, seno de alfa pode ser aqui cateto oposto, que é D, dividido pela hipotenusa, que é R. Tá? Então, juntando tudo aqui, o dB é constante e seno de alfa é D sobre R, e daqui, no numerador,
eu vou ter aqui dz na direção menos i. Depois eu coloco o i aqui, o menos na frente, tá? Esse produto vetorial. Dividido por r ao cubo. Só que quando eu olho essa figura aqui, o r é raiz de z ao quadrado mais d ao quadrado. Tá? Então, r quadrado é z quadrado mais d quadrado. Como eu tenho r ao cubo, eu vou ter z quadrado mais d ao quadrado 3 meios. Tá? Bom, e aí, nesse caso aqui, quando eu ando, né, o dl vai de menos L sobre 2 até L sobre 2. Quando eu ando aqui na parte finita do fio, o que acontece com dB? dB sempre aponta para dentro, sempre para x negativo. Então, para achar o campo magnético resultante, basta integrar. Só tem uma direção, só tem a componente x. Tá? Basta integrar aqui, basta integrar aqui. Tá? Integral de dB, então, vai ser B. Do lado direito, μ0 sobre 4π e d são constantes, assim como só constante. Aí eu vou ter o restante, vai ter o dz no numerador, sobre, deixa eu colocar o sinal negativo aqui já, deixar aqui i, esse sinal negativo eu coloquei aqui na frente. Denominador vai ser z quadrado mais d quadrado 3,5. E o z vai de onde? Vai de menos L sobre 2, extremidade inferior da barra, até mais L sobre 2, extremidade superior da barra. Bom, essa integral aqui, ela não é uma integral fácil de se fazer, assim, não é aquele que a gente bate o olho e consegue fazer, tá? Bom, depois de um pouquinho de treino, né, visão treinada e a gente com munheca aquecida, a gente percebe o seguinte: quando eu tenho um quadrado aqui, variável, né, elevado a alguma potência, e mais, ao invés de ser menos, a dica aqui é fazer uma substituição trigonométrica por tangente. Eu faço isso na minha nota de aula, aula 14, lá no finalzinho, como um complemento, né, que é uma maneira de fazer integral, ou simplesmente vocês podem jogar essa função 1 sobre z quadrado mais d quadrado 3 elevado a meio, no denominador, no Wolfram Alpha. Se vocês colocarem o limite de integração aqui, ele fica meio maluco, eu ia pedir para instalarem uma versão paga. Mas só integral indefinida ele faz, pelo menos é o que eu percebi, tá? A gente não precisa se preocupar com essa integral, na verdade. Essa integral aqui vai ser igual a z d quadrado raiz de z quadrado mais d quadrado e os limites de integração L sobre 2 menos L sobre 2. Tá? Quem tiver dúvida, derivar é um caminho fácil, né? A gente sempre consegue derivar, qualquer que seja a função. Então, deriva essa função aqui, vocês vão chegar aqui na função aqui da integral. Tá? Substitua os limites de integração, vai ficar z, vai ficar L sobre 2. Aqui vai ficar L sobre 2, tudo isso ao quadrado. Vai ficar menos L sobre 2, e aqui, como está o z ao quadrado, é L sobre 2 ao quadrado também. Tá? Então, vai dar 2 vezes L sobre 2, d quadrado, raiz de z quadrado, desculpa, não vai ser mais z, vai ser L quadrado sobre 4, mais d ao quadrado. Tá? Um d cancela com um d que está aqui no denominador, e aí eu vou ter o resultado final, que vai ser, que vou apagar aqui, então o resultado final vai ser P igual menos μ0
4πi. Esse D foi embora, o Z vai ficar L, e vai ficar um D no denominador, e raiz de L sobre 2 quadrado mais D ao quadrado, na direção I. Tá? Então, esse é o resultado final. E desse resultado final, eu posso tirar dois resultados limites, que são casos particulares. Quem são... desculpa. Na verdade, isso aqui eu vou tirar um só. 2 é espira. Aqui, eu posso estar interessado na seguinte situação. Esse comprimento L, que é o comprimento da barra, ser muito maior do que a distância D, tá? Que é a distância do ponto P até a barra. Então, é uma situação interessante de analisar. E nesse limite aqui, L muito maior do que D, eu tenho aqui um fio infinito. O limite do fio infinito, tá? Quando eu olho aqui o denominador, raiz de L sobre 2 mais tudo isso ao quadrado, mais quadrado. Isso aqui vai ser 1 sobre... Eu vou tirar o L sobre 2 ao quadrado do raiz, então vai ficar L sobre 2. Como eu tirei da raiz, esse primeiro termo vai dar 1, e o segundo termo vai dar 2D sobre L, tudo isso ao quadrado. Tá? Aí no limite em que L é muito maior do que D, eu tenho 2D sobre L, tudo isso ao quadrado, eu estou comparando esse cara a 1. Então, esse termo aqui praticamente vai a zero, né? Desprezível. Portanto, eu tenho aqui que esse cara vai ser aproximadamente 2 sobre L. Então, eu vou ter aqui 2 vai embora com 4. Portanto, o campo B vai ser aproximadamente menos μ0, 2π, L vai embora com L, do denominador vai embora com o numerador, e vai sobrar só o D na direção I. Tá? Então, esse é o resultado que eu obtenho. Bom, esse resultado, deixa eu analisar um pouquinho mais, que vai ser a base quando a gente for usar a lei de Ampère um pouquinho mais para frente, que é o seguinte. Deixa eu pegar esse fio aqui e pensar ele como um fio muito longo. Então, se eu tiver aqui um fio muito longo, conduzindo uma corrente I, esse resultado aqui, que eu particularmente calculei para aquele ponto P, não tem nada de especial naquele ponto P. Eu poderia ter rodado ali em torno da barra, porque a barra está aqui, o ponto P está aqui, eu poderia ter pego qualquer ponto P, P', P2', etc., a uma distância D, num plano que é perpendicular ao plano da lousa. Tá? Então, a uma distância do fio D, o campo tem o mesmo módulo. E qual é o módulo? O módulo é μ0, 2π, D. Tá? Então, o que acontece aqui é que, se eu tiver um fio, corrente está para cima, e tiver uma distância R, do fio, então eu tenho um círculo olhando para cima, né? Uma circunferência de raio R. Então, o que eu verifico desse resultado é que o campo magnético é tangencial ao círculo, tá?
Nesse ponto que a gente tinha calculado, deixa eu reforçar que o vetor R estava, desculpa, o sistema de coordenada estava assim, né? Estava Y, X e Z. Aqui estava entrando. Aqui vai sair, aqui vai estar tangencial desse jeito aqui. Para cá vai estar assim, tá? Ou seja, regra da mão direita de novo. Se meu polegar está no sentido da corrente I, então meus 4 dedos vão girar em torno do fio, tá? Se eu olho para cima, está no sentido anti-horário, e isso aqui vai ser o sentido do campo magnético, tá? Claro, o campo magnético é um vetor, e o que eu tenho aqui de circular são as linhas de campo. Lembrando que linha de campo, o que significa? Significa que, dado um ponto na linha do campo, o campo é um vetor que é tangencial a esse cara, tá? Então, o campo B vai ser sempre tangencial, e se eu olho de cima, é esse que eu tenho aqui, da vista superior. Vai ser no sentido anti-horário. Tá? E o campo vai ser tangencial. Desse jeito aqui. Tá? Esse é o comportamento do campo magnético de um fio conduzindo uma corrente I. Tá? Esse é um resultado bastante importante. Ninguém precisa decorar, mas... e também vai ter um jeito fácil aqui que a gente vai deduzir. Tá? Então, vamos guardar esse resultado. Bom, alguma dúvida sobre isso aqui? Tudo bem? Então, o segundo exemplo que eu vou fazer com lei de Biot-Savart é uma espira circular. Dá para aproveitar essa figura aqui, mas deixa eu refazer bonitinho. Então, eu agora... Esse aqui é um fio reto. Agora eu vou ter um fio em formato de uma espira circular. Então, tá aqui. Esse eixo aqui eu vou chamar de Y, de novo. Aqui vai ser meu eixo Z. Aqui é o meu eixo X. Tá? Essa espira vai conduzir uma corrente que eu vou chamar de I. No sentido, para quem está olhando de cima, no sentido anti-horário. Tá? E eu quero calcular o campo magnético num ponto P sobre o eixo Z que passa pelo centro da espira. Espira tem raio Rzão. Tá? Então é isso. Bom, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar, de novo, um pedaço pequeno do fio. Quando eu pego esse pedaço pequeno do fio, no sentido da corrente, eu tenho um vetor dl. E do vetor dl, eu vou ter um vetor R. Fazendo outra cor também. Vetor R. Deixa eu caprichar um pouquinho mais. R. Tá? É difícil imaginar aqui, né? Tem que ter uma visão tridimensional, mas esse DL, ele faz um ângulo de 90 graus com DL, tá? E aí eu tenho aqui isso, no plano da espira, plano XY, que a espira está no plano XY, tá?
E aqui, o R faz um ângulo alfa. Um ângulo alfa. Tá? Bom, o que eu tenho aqui é uma direção vertical e o produto de DL com R, que vai ser o DB. O DB é perpendicular a DL, perpendicular a R. Tá? Então, nesse caso aqui, se o DL estiver saindo, ou praticamente saindo do quadro, então o vetor B vai estar no plano do quadro. Tá? Então, e ele é perpendicular a R. Perpendicular a R significa que ele pode estar assim, apontando para cima, ou apontando para baixo. Mas quando eu faço o produto vetorial DL com R, o polegar indica que está para cima. Então, eu tenho aqui um vetor R, aqui, vou desenhar aqui, e um vetor B, tá? Esse ângulo de cima é igual ao alfa, porque quando esse cara vai abaixando, esse cara vai tender a alinhar com Z. E quando ele abre para 90 graus, esse cara abre a 90 graus também, ele fica horizontal, tá? E tem outro jeito também, geometricamente, para mostrar, para se convencer, de que esse ângulo aqui, com Z, do DB, é alfa, tá? Então, o que eu tenho aqui de DB? Eu posso escrever como sendo módulo cosseno de alfa na direção K, e eu posso ter a componente, que é a projeção desse cara aqui, no plano paralelo ao plano XY. Então, eu vou colocar DB, é paralelo ao plano Y, mas é perpendicular ao Z. Então, é perpendicular ao Z. Tá? Esse termo aqui, quando for integrar, esse segundo termo, na hora de integrar, vai a zero, porque à medida que eu ando com DL, o que acontece com DB? Ele vai varrendo aqui e formando um cone de cabeça para baixo. Né? Ele vai fazer esse movimento aqui. Então, quando o DL está aqui, eu tenho esse DB. Quando ele está oposto, eu vou ter um DB para cá. De tal maneira que a componente perpendicular ao Z vai cancelando 2 a 2. Tá? Então, não contribui para o campo magnético resultante. Quem contribui para o campo magnético resultante é só o termo que é na direção Z. Tá? Integrando aqui, então eu vou ter B igual a módulo de DB, que eu vou ter que escrever ainda, cosseno de alfa na direção K. Quem que é cosseno de alfa? Eu olho aqui a figura, tem um ângulo alfa, cosseno de alfa é cateto adjacente, que é R, dividido por hipotenusa, que é Rzinho. Então, esse cara é Rzão, dividido por Rzinho. E quem que é meu DB? É M0, 4π, corrente I. Ele é o módulo do DL vetor R dividido por R ao quadrado, tá? Isso aqui vai ser simplesmente igual DL, porque o vetor DL é perpendicular ao vetor R, tá? Aí, quando faz o produto vetorial e olha o módulo, é simplesmente só DL, tá? Mas quem que é DL? DL é um segmento aqui, pequenininho, do arco, cujo ângulo aqui é dθ. Então, DL é R dθ, tá? Então, B vai ser μ0, 4π I
vai ter R de θ, só que tem um R do cosseno, então vai ser R ao quadrado, na direção a dθ, na direção K, e tem um R daqui, o R quadrado, então R ao cubo. Mas quem que é R? Se eu olhar aqui, o R é a raiz de a R ao quadrado mais outra hipotenusa que é, vou chamar de Z, tá? Então, vai ser R ao quadrado mais Z ao quadrado 3,5, tá? E a integral. Essa integral em θ vai de 0 a 2π, tá? Mas todos esses termos estão aqui, μ0, i, r ao quadrado, 4π, r quadrado, z quadrado, inclusive esse z, todos são constantes. Então, eu tenho aqui um integral de dθ que vai de 0 a 2π, que vai ser igual a 2π. 2π vai embora aqui com 2π, portanto, eu tenho que b vai ser μ0 e r ao quadrado, 1 fator 2 vai sobrar, r quadrado mais z ao quadrado 3,5 na direção K. Então, esse é o campo magnético gerado por uma espira de correntes de raio R a uma distância Z num eixo que passa pelo centro da espira. Tá? Esse resultado aqui tem um resultado em particular interessante, o outro é um caso particular só, não necessariamente interessante do ponto de vista da física, que é o seguinte: esse Z pode ter qualquer valor, inclusive para cima ou para baixo, tá? E um caso particular desse Z é quando Z é igual a 0. Quando é 0, eu estou no centro da espira, tá? Qual é o campo magnético quando eu estou no centro da espira? Basta substituir Z igual a 0 na expressão que eu obtive. Não tem nada demais. Então, eu tenho aqui, primeiro resultado, Z igual a 0. Z igual a 0, B vai ser simplesmente μ0 e dividido por 2. Z igual a 0. Desculpa, voltando ao quadrado aqui. R ao quadrado elevado a 3,5 é R ao cubo. Então, vai ficar 2R. R quadrado vai morrer com R quadrado no denominador. Vai ficar só um R no denominador na direção K. Tá? Então, esse é um resultado. Tá? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho espira no centro, campo B vai ter esse valor aqui. Bem aqui. Corrente I. Tá? E aí, outro resultado, esse é bastante interessante, é quando essa distância Z é muito maior do que o raio. Ponto P está distante da espira, tá? Quando o ponto P está distante da espira, o que acontece, quando eu olho para o termo 1 sobre R quadrado mais Z ao quadrado elevado a 3,5, esse termo aqui, eu vou colocar Z para fora, então aqui eu tenho Z ao cubo, e aqui, para compensar, fica R quadrado sobre Z quadrado. Como eu coloquei Z para fora, aqui fica 1 e 3,5, que eu não fiz nenhuma aproximação. Aí, no limite em que Z é muito maior do que R, esse termo R sobre Z ao quadrado vai a 0, então eu tenho aproximadamente 1 sobre Z ao cubo, tá? Aí, o campo magnético que eu obtenho aqui é aproximadamente μ0 e R quadrado sobre 2Z ao cubo, tá?
na direção K. O que é interessante aqui é que a dependência desse campo magnético vai com 1 sobre Z, ou a distância ao cubo. Nós já tivemos isso em campo elétrico, que no caso era o campo elétrico formado por um dipolo, ou seja, um objeto que tem carga mais Q e menos Q quando eu olho de longe. Vai com 1 sobre a distância ao cubo. E aqui, esse campo magnético vai também 1 sobre Z ao cubo. Então, esse sujeito aqui, uma espira, se eu olho relativamente longe, essa espira é um dipolo, só que é dipolo magnético. É um cara que gera um campo de dipolo que cai 1 sobre a distância ao cubo. Como no magnetismo não tem carga elétrica, então esse acaba sendo um objeto fundamental. Tá? Bom, aí vem essa questão, né, quando a gente for modelar um átomo, né? Imagina um átomo de Bohr, que você tem lá um hidrogênio com um elétron girando em volta. Então, eu poderia imaginar um elétron percorrendo aqui em círculo, como tendo uma determinada corrente elétrica, porque carga é movimento, tá? Então, significa que o elétron tem momento de dipolo magnético, portanto, geram um campo magnético, que é esse campo magnético aqui, tá? E isso tem a ver com o magnetismo na matéria, embora não seja só do caso de elétrons, porque elétrons também têm spin, né, tem contribuição. E o que acontece, então, é que, geralmente, esses campos magnéticos, né, de cada dipolo de um átomo, está orientado aleatoriamente. Tá? A orientação no sentido horário, no sentido paralelo ou antiparalelo ao campo externo vai depender da natureza do material. Por exemplo, se eu tenho material ferromagnético, é algo que a gente não vai falar praticamente nada nesse curso, que é campo magnético na matéria. Então, por exemplo, eu tenho material ferromagnético que responde ao campo magnético. Então, se eu coloco um ímã, o ímã gera o campo magnético. Ele vai lá no material, esse campo magnético que é externo, gerado pelo ímã, faz com que todos os dipolos magnéticos do material se alinham. Tá? Então, se eles alinham, eles próprios geram um campo magnético. Portanto, se tornam também, digamos assim, um ímã. Né? Aí tem atração entre um ímã e, por exemplo, uma porta da geladeira. Nesse curso aqui, abordar em detalhes. Então, eu estou falando aqui meio por cima. Tudo bem? Bom, então é isso sobre a lei de Biot-Savart. Quando a gente faz esse produto vetorial e faz a integral, não há muitas geometrias que a gente consegue trabalhar e fazer uma conta analítica, fazer uma integral, por exemplo. Tá? Então, a gente acaba se limitando a um conjunto de problemas e a mesma coisa que acontecia lá no campo elétrico. Tá? Simplesmente a gente não consegue calcular no nível do curso que a gente está. Tudo bem? Mas o importante aqui se eu tenho corrente elétrica gera campo magnético. Tá? Um jeito de calcular esse campo magnético é através da lei de Biot-Savart. Agora, tem uma outra lei considerada fundamental, que faz parte que é uma das equações de Maxwell, que são 4 as equações de Maxwell. Na verdade, a gente viu só lei de Gauss, por enquanto, e uma parte lá da equação de Maxwell, mas a gente não falou que a equação de Maxwell é que a gente viu, que vai voltar daqui uma 2 semanas, tá? Que envolve o campo elétrico. E aqui eu tenho essa próxima equação que eu vou falar, que é a lei de Ampère, que é a próxima equação de Maxwell. E a quarta equação de Maxwell é a lei de Gauss para o magnetismo, que eu vou deixar. A gente não vai falar muito sobre isso, é mais uma lei fundamental, tem implicância fundamental na física básica. Eu vou falar na aula de quinta-feira, tá? E
Então, agora, eu vou introduzir a outra equação de Maxwell, que é a lei de Ampère, pelo menos na forma incompleta ainda. Daqui 2, 3 semanas, a gente vai mostrar que essa lei que eu vou enunciar, que é a lei de Ampère, falta um pedaço. Tá? Então, eu vou fazer isso, e depois, se tiver tempo, eu volto para a questão dos fios, força magnética entre dois fios paralelos. Então, vamos lá. Lei de Ampère. É uma das equações de Maxwell. Eu vou falar bastante por cima e falar mais do ponto de vista operacional. Vamos supor que a gente está aqui numa região de espaço onde haja corrente elétrica. Então, eu tenho aqui um fio, um pedaço de fio, mas o fio como um todo aqui conduz uma corrente que eu chamo de I3. Deixa eu só me orientar aqui, fazer a figura. Não, depois eu faço a figura. Eu tenho outro fio. Esse também, corrente para baixo, eu vou chamar de I2. Eu tenho um terceiro fio, que tem uma corrente que eu vou chamar de I4. E eu tenho, finalmente, mais outro que eu vou chamar de I1. Subindo. Tá? É uma região do espaço. Bom, e aí o que eu vou fazer é... O que diz a lei de Ampère? A lei de Ampère diz que se eu pegar algo abstrato, que eu chamo de espira amperiana, tá? O que é uma espira? É um fio fechado, tá? Só que essa espira amperiana é a espira que pouca gente consegue enxergar. Só a gente, os físicos, nós conseguimos enxergar. Porque é uma espira imaginária, tá? E eu vou fazer aqui essa espira amperiana aqui. Aqui. De tal maneira que esse fio, ele vem até aqui. Essa espira tem uma superfície. E aí, passa por dentro e sai. E aqui é o contrário. Vem por baixo, tuk-tuk. Aí vem e sai por aqui. Tá? Eu vou chamar essa espira de C e fazer um caminho. Eu vou caminho aqui no sentido, olhando de cima, anti-horário. Tá? Bom, o que a lei de Ampère diz é que integral nesse caminho fechado, que é a espira, de B escalar dl. Quem que é dl? dl é o passinho que eu dou aqui no caminho. Eu tenho um campo B aqui. Tá? Qual que é a direção? Numa determinada direção. Tudo bem? Ele diz que a integral fechada de B escalar dl, ou seja, projeção de B no caminho dl, projeção de B no caminho dl, e eu for somando esses caras aqui, no final do dia, esse cara vai ser μ0 com uma corrente que eu chamo de I. Tá? Agora, importante, o que é essa corrente I? Deixa eu ver. A lousa está em branco? Vocês estão com problema de ver a lousa? Tá. Então pode ser problema local. O que é essa corrente I?
essa corrente I, você tem que prestar atenção, é a corrente que fura a superfície delimitada pela espira, tá? Então, se eu tiver uma espira retangular, aqui, espira, lado, 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 eu tenho uma superfície, tá? É a corrente que fura. Às vezes fura de baixo para cima, acima de cima para baixo. E essa superfície, ela pode ser meio tortinha assim. Mas não importa. É uma superfície delimitada pela espira. Qualquer. Ela pode estar abalonada, tá? Pode ser um balão aqui, né? Ele pode ter uma saliência. Mas é essa superfície, desde que esteja delimitada pela espira C, tá? Isso é uma coisa. Aqui eu tenho duas correntes nessa situação. I2 e I1. Por quê? O I3 está fora e o I4 também está fora, tá? Então, nesse caso aqui, vai ser o I. Meu caminho está no sentido anti-horário. Então, eu pego os 4 dedos e faço esse movimento, que é o movimento do caminho, tá? Se estiver apontando para cima, significa que é positivo, e para baixo é negativo. Então, essa corrente fura de baixo para cima, então é positiva. Então, nesse caso aqui vai ser I1, e o I2 vai ser no sentido, vai ser para baixo, porque quando eu faço esse caminho, positivo seria de baixo para cima, só que essa corrente está indo de cima para baixo, tá? E se tiver pegar esse caminho aqui de cima, né, ou superfície de cima, se tiver meio esse formato aqui de balão, eu pegaria I4 furando de cima para baixo, depois de baixo para cima. Eu pegaria ele 2 vezes. E pegando 2 vezes, os sinais se cancelam, tá? A espira é esse cara aqui. Mas não é qualquer um que consegue enxergar, porque essa espira não é física, tá? A gente chama de espira amperiana, que é uma espira matemática. Tudo bem? Então, não é todo mundo que... Você vai lá na rua, pergunta para um cidadão comum que não sabe física, não vai conseguir visualizar. Tudo bem? Mas a gente consegue, tá? É essa espira aqui. Então, a lei de Ampère diz isso, tá? E o importante aqui na lei de Ampère, nesse formato aqui, que essas correntes, tá, são constantes. Constantes no tempo, tá? Bom, agora acontece o seguinte. Existem situações que a corrente que passa aqui, vamos supor que não tenha mais nenhuma, só tenha um fio, um cilindro, tá? Um material só. Bom, pode ter um conjunto, mas eu sei qual é o comportamento qualitativo do campo magnético gerado por esse material conduzindo a corrente. Por exemplo, um fio infinito eu sei, tá? Se vocês voltarem um pouquinho, um fio infinito, regra da mão direita, o campo magnético faz as linhas de campo fazem um círculo em torno do fio. Então, eu sei qual é a direção e o sentido do campo magnético. Tá? Se eu sei a direção e o sentido do campo magnético, então eu posso escolher adequadamente minha espira amperiana, meu caminho, de tal maneira que eu consiga fazer o produto escalar do B escalar dl dentro da integral, e, nesse caminho, o campo magnético pode ser constante, de módulo. Tá? Se o campo magnético é módulo, o módulo é constante, então sai da integral. Então, o que eu estou conseguindo fazer? Calculando o campo magnético usando a lei de Ampère, tá? Uma observação matemática bastante importante é o seguinte, embora essa integral seja uma bolinha, integral fechada, tá? Essa integral de B escalar dl é conhecida como integral de caminho. É o mesmo integral de caminho do ponto de vista matemático quando a gente calcula trabalho de uma força. É o mesma integral, quando a gente fala E escalar dl, integral é menos ΔV, que é a diferença de potencial. Matematicamente, tá? É integral de caminho.
integral de trajetória. Tudo bem? Que é diferente da lei de Gauss, que é a integral de superfície, que você obtém fluxo. Tá? Então, não tem uma analogia do ponto de vista matemática da lei de Ampère com a lei de Gauss. A gente está falando de integrais de naturezas diferentes. Tá? Então, é importante ter isso em mente. Bom, nós vamos calcular o campo magnético numa situação simples, tá? Que é um cilindro de raio R que conduz uma corrente I uniformemente através da sua área transversal. Tá? Então, eu tenho isso aqui. R, uma corrente I uniforme. Tá? E aí eu vou querer calcular o campo magnético gerado por... É um fio infinito, é um fio muito longo. Tá? Há uma distância R do centro, que poderia ser, por exemplo, o eixo Z, que passa pelo eixo do fio. Tá? Poderia ser um eixo Z, e vou calcular o campo magnético. Primeiro, eu posso calcular o campo magnético a uma distância R, num ponto P, maior do que R. Então, primeiro eu posso calcular R maior do que R. Ou seja, o campo magnético fora do fio, ou fora do cilindro. Tá? E depois eu posso calcular o campo magnético dentro do cilindro. Lembrando aqui que a minha corrente é uniforme. Tá? Então, vamos lá. Então, usando a lei de Ampère, eu tenho que integral fechado. Então, eu vou ter que escolher um caminho. Como um fio, usando a regra da mão direita, pela simetria, as linhas de campo são círculos em torno do eixo, do fio, então eu vou escolher, como espira amperiana, um círculo de raio R, que é o meu caminho C, e eu vou orientar olhando de cima no sentido anti-horário. Então, esse vai ser meu caminho C de B escalar dl. Tudo isso vai ser μ0 vezes a corrente que corta a superfície delimitada pela espira amperiana. Tá? Essa superfície pode ser esse plano, delimitada pelo círculo, pela circunferência. E qual é a corrente que está cortando? I para cima. O caminho está no sentido anti-horário. Regra da mão direita, o I é para cima. Então, eu tenho aqui I, corrente total. Agora, ao longo desse caminho, o que eu tenho é que, se eu tenho um DL, o DB é paralelo a DL. Então, ao longo desse caminho C, eu tenho B escalar DL é B DL. E, se eu tiver uma distância R do eixo, o módulo de B é constante, que só depende do R. Então, sai da integral. Então, fica B, integral fechada, de DL igual μ0 I. DL escalar é um passinho no caminho C. Integral significa que eu vou somando os passinhos. Tá? Eu vou dando passinho, passinho, eu vou somando passinho num círculo, uma circunferência. O que eu vou obter? Eu vou obter o perímetro da circunferência, que é 2πr. Então, essa integral aqui é 2πr. Tá? Algo que é
extremamente importante não confundir isto aqui, quando eu fiz já o produto escalar, com isto aqui. Integral de vetor dl. Fechado de dl. Alguém, rapidamente aqui, saberia dizer o que dá essa integral fechada de dl vetor? Vamos lá. Abram o microfone ou escrevam aí. O que dá isso aqui? Zero. Tá? Porque aqui você tem o vetor DL somando, fechado. Vai dar zero. Tá? É a soma vetorial que vai fechar. É a trombinha no rabinho que fecha. Tá? Mas não é isso que eu tenho aqui. Não é. Não tem vetor. Então é 2πr. Tá? Ou seja, o campo magnético vai ser μ0i sobre 2πr. Se eu coloco o vetor, vai ser na direção θ. O que é essa direção θ? É essa direção aqui que é tangencial. Tangencial ao círculo. Tá? Ou seja, esse campo magnético, se vocês olharem, é o campo magnético gerado por um fio infinito, a uma distância r do fio. Tá? Então, ao invés de eu ter esse cilindro com corrente I, eu posso imaginar um fio fino no eixo Z com corrente I. Tá? Que é a mesma coisa. Do ponto de vista do campo magnético, é igual. Tá? Bom, isso é dentro. Desculpa, fora. Agora eu vou calcular o campo magnético dentro. Tá? Dentro do cilindro. Para calcular o campo magnético dentro do cilindro, eu vou fazer o seguinte. Eu vou olhar o cilindro de cima. Tá? Olhando o cilindro de cima, eu tenho isso aqui, o I, que está subindo. Tá? Só que não é isso que eu quero. Quero dentro. Então, minha espira amperiana está aqui. Esse é o eixo Z. Distância R aqui. E esse cara aqui, então, é Rzão. Tá? Então, eu só quero a corrente que corta a superfície limitada por a espira C', que tem o raio Rzinho, menor que Rzão. Tá? Então, eu quero essa corrente I', não a corrente total I. Tá? Bom, em caso geral, como a gente faz? Primeira coisa, esse I, ele falou que é uniforme. Mas, em princípio, para você gerar um campo que tem esse comportamento aqui, tangencial, ou seja, que tem essa simetria cilíndrica, o I pode depender do R, não do θ, do ângulo, mas só do R. Em princípio, poderia, tá? Nesse caso, não. Então, o que eu tenho aqui? I é integral da densidade superficial de corrente JdA. Como nesse caso é uniforme, então vai ser J integral de D área, vai ser essa área transversal aqui, que é π Rzão ao quadrado. Ou seja, J é Izão dividido por π Rzão ao quadrado. Tá? Quem que é π Rzão ao quadrado? É a área da seção transversal do cilindro, porque a corrente passa por toda essa área πr ao quadrado de uma forma uniforme. Tá? Então, eu tenho esse Jzão. J, densidade de corrente. Aqui, quem que é meu I'? Meu I' é J, que é igual, densidade é igual, que é uniforme, só que vezes essa área em azul, que é π Rzinho
ao quadrado, tá? Então, a integral de B escalar dl pela espira C' vai ser μ0 corrente e linha. Só que a corrente e linha é J vezes πr ao quadrado. Só que IJ é I sobre πr ao quadrado. Então, π vai embora. Então, B escalar dl μ0i r ao quadrado, r ao quadrado. Tá? É isso que a lei de Ampère vai dizer. O lado esquerdo, eu tenho que fazer a integral aqui nessa superfície, nessa espira C'. B escalar dl também vai dar BdL, como antes, não vai mudar em nada. Módulo de B sai da integral, vai ficar B 2π R', que é esse círculo aqui. Esse R'zinho cancela com um desses R'zinhos, e, portanto, eu tenho B igual μ0 i R sobre 2π R ao quadrado. E eu sei a direção desse cara aqui, porque se eu não soubesse a direção, não saberia aplicar a lei de Ampère. Tá? Então, é isso que eu tenho. Deixa eu só apagar aqui para arredondar o resultado aqui. Então, o comportamento, se eu fizer um gráfico de módulo do B em função de R, é isso que eu tenho. Rzinho menor que R, vai linear até a borda do cilindro, que vale essa equação. Então, esse valor aqui, eu sei, é μ0 i sobre 2π R. Aí, quando sai, Rzinho é maior que R, vale a segunda parte que eu apaguei aqui, que é o campo magnético de um fio infinito, que é μ0i dividido por 2π R no denominador. Tá? 2π R no denominador vai cair desse jeito aqui. Tá? Ou seja, ele cai com 1 sobre R, não 1 sobre R quadrado, porque esse fio aqui é um fio infinito. Que é o comportamento de 1 sobre R também do campo elétrico de uma barra infinita. Tá? Tem o mesmo comportamento. Só tem que tomar cuidado aqui com a direção e sentido do campo magnético, que é um pouquinho mais... A natureza resolveu brincar um pouquinho com a gente. Tá? Dificultar um pouquinho as nossas vidas. Então, essa é uma aplicação da lei de Ampère, sim, um problema genérico, geral. Aqui eu poderia ter um campo J, o cara poderia dar um J que depende do raio, por exemplo, aí teria que achar a corrente total I, teria que fazer o fluxo do vetor J, J escalar dA. Do ponto de vista da matemática, é a mesma coisa que fazer o fluxo do campo elétrico, que é E escalar dA. Então, é a quantidade de E's, né, do campo elétrico que sai numa determinada superfície. Tá? Então, teria um pouquinho de problema de detalhe técnico aqui, que dificultaria que você tem que fazer uma integral. Tá? Mas se J depende só de R, a simetria aqui é simetria cilíndrica, portanto, o campo magnético é circular. E o campo magnético sendo circular, eu consigo calculá-lo usando a lei de Ampère. Tá? São uma das poucas situações onde eu consigo calcular o campo magnético usando a lei de Ampère. Na aula que vem, vou mostrar mais outras duas possibilidades, tá? Que são as aplicações bobina toroidal e solenoide. Bom, eu vou fazer o seguinte, é relativamente rápido, então eu vou encerrar a aula fazendo um exemplo, não um exemplo, uma discussão que os livros fazem, o Serway faz, acho que o Halliday também faz, que é a força entre dois fios paralelos conduzindo corrente elétrica. Tá? Qual é o resultado que a gente vai usar? Fio infinito.
campo magnético de um fio infinito. Usando agora a lei de Ampère, é simplesmente μ0, corrente, dividido por 2πr. Tá? E o resto a gente vai usar a força magnética num determinado comprimento do fio. Tá? E aí a gente vai tirar um resultado, mas discutir algo também interessante. Então, eu tenho aqui 2 fios paralelos. A uma distância A. Uma conduzindo a corrente I1 e a outra conduzindo a corrente I2. E as duas correntes I1 e as duas correntes estão no mesmo sentido. Tá? Bom, o que tem aqui é que eu vou analisar esse pedaço L. Embora o fio seja infinito. Tá? Vou pegar aqui mais ou menos no fio. Esse fio de baixo, que passa uma corrente I2, vai gerar um campo magnético em toda a região do espaço. Em particular, em cima do fio I1. Tá? Então, eu vou aqui desenhar uma espira amperiana de raio EA e calcular, né, a regra da mão direita, a espira vem para cá, a corrente vem para cá, então é positiva, e calcular o campo magnético desse cara aqui. Pela regra da mão direita, o campo magnético está saindo. Esse verde vai funcionar. Tá? Esse eu vou chamar de B2. Tá? Agora, esse comprimento L de fio, por causa do campo B2, que está nessa região do fio 1, o fio 1, no fio 1, vai reagir um campo, uma força, que é força magnética I L vetor B. Se vocês lembram bem, quando o fio é reto, o campo magnético é uniforme. Tá? Uniforme porque no fio está uma distância A, portanto o campo vai ser B2. Bom, então a força F21 vai ser a força que 2 vai fazer sobre 1, B2 está para cá, vetor L está para cá, L vetor B vai dar para baixo. Então, essa vai ser a força 1, 2. Aí eu tenho o oposto também. O fio 1 vai gerar um campo B1 na região do fio 2 e vai agir uma força sobre o fio 2, que é F21. É um par ação e reação. Tá? Qual é o módulo F21? É corrente I1, L vetor B, como L é perpendicular ao B, tá? Então vai ficar o próprio comprimento L, o campo B é B2, só. Mas quem que é o campo B2? Usando integral de B escalar dl, μ0 e 2, o campo B2 vai ser μ0 e 2 sobre 2πa. Tá? Então, a força 2,1 vai ser B2, que é μ0 e 2, 2πa. Então, vou colocar μ0, 2πa, e 1 e 2L. Tá? Se eu passo aqui dividindo, eu posso ter força por unidade de comprimento. Tudo bem? Bom, e são forças atrativas. Agora, se eu inverter uma corrente, uma delas,
Se inverter as duas, evidentemente, o resultado não vai mudar. São forças atrativas também. Agora, se eu inverter uma, vamos supor que inverta I2, passa a ser para cima. O que vai acontecer? Esse campo B2 que está saindo do quadro vai entrar, tá? Então, o que vai acontecer com a força F12? Vai ser para cima. E a força 2,1 para baixo. Então, vai haver uma repulsão entre os fios, tá? Então, com a mudança do sentido da corrente, uma das correntes, ou seja, eu tenho uma situação que as correntes estão antiparalelos, a força que age de repulsão. Correntes paralelas, a força é de atração. Tá? Bom, só para encerrar aqui, olhando essa expressão, talvez no sistema internacional, que as definições estão mudando, então isso mude também. Mas até agora, a grandeza fundamental definida não é carga elétrica, é corrente elétrica. Corrente de 1 ampere. Como que eu defino a corrente de 1 ampere? Tá? É definida da seguinte forma. Você tem dois fios paralelos, separados por uma distância, não sei se é 1 metro, uma determinada distância, tá? E eu vou colocar I1 igual a I2, ou seja, a mesma corrente. Tá? Essa corrente I1, que é igual a I2, é 1 ampere, se a força por unidade de comprimento for, se eu não me engano, é a ordem de 10 a menos 7. Tá? Porque aqui μ0 sobre 4π, acho que é 2 vezes, ou meio vezes 10 a menos 7 newtons. Então, valor preciso aí, tá? Então, se eu tenho essa força de atração-repulsão entre os fios, eu tenho corrente de 1 ampere em cada um dos fios. É assim que o ampere é definido, pelo menos até agora. Tudo bem? Bom, então é isso. Na aula de quinta-feira, na primeira parte da aula de quinta-feira, que é a aula mais expositiva, eu vou fazer aplicações da lei de Ampere, então calcular a bobina toroidal, campo magnético de uma bobina toroidal e de um solenoide, e falar um pouquinho sobre a lei de Gauss do magnetismo. Tá? Então é isso. Então, como sempre, depois da aula, a gente conversa aí para tirar dúvidas. Tá? Então, um abração, até daqui a pouco aí. Tchau, tchau.